Como em toda sexta-feira, nós temos um tema sobre meio ambiente aqui no nosso jornal. Um bate-papo com o professor Pedro Luiz Cortes, que é professor associado do Departamento de Informação e Cultura da ECA, coordenador da Rede Internacional de Estudos sobre Meio Ambiente e Sustentabilidade. Professor, bom dia. Bom dia, Roxane, bom dia, ouvintes. É um prazer conversar com vocês. Professor, vamos falar um pouco sobre os catadores na gestão de resíduos urbanos. A gente sabe que nas cidades é muito comum encontrar áreas onde ocorre o descarte irregular de resíduos, né? Infelizmente isso ainda existe, há inclusive muitos pontos viciados que viram um problema de saúde pública, embora não seja um problema específico de São Paulo, fato é verdade isso, né? Aqui ele assume grandes proporções, em São Paulo tudo é grande, né, professor? Sim. Diante da população, são 12 milhões de habitantes, então o lixo que produzimos também tem essa dimensão. Como é que a gente pode resolver o problema do descarte irregular de resíduos? Queria que o senhor falasse sobre o descarte, né, como isso é feito de forma regular, se a gente dá conta disso e também do descarte irregular, né? O problema ele começa basicamente com os resíduos que não são normalmente coletados pelo serviço público, né, pelos caminhões de lixo, como o entulho, que tecnicamente a gente chama de resíduo de construção civil, móveis, utensílios domésticos, ou seja, o tipo de resíduo que normalmente os caminhões não coletam. Mesmo que a pessoa coloque, o caminhão acaba não levando. Então, muitas pessoas, elas procurando se livrar desses materiais, elas acabam chamando os catadores e pagam alguma quantia para que eles deem conta, né, desse problema. Acontece que nem sempre os catadores, seja por falta de opção ou por comodidade, eles fazem o descarte correto desses resíduos. Muitas vezes esse material é lançado em pontos viciados, onde o lixo vai se acumulando. Isso faz com que aquele problema que antes era de uma pessoa, né, como se desfazer de um móvel ou alguns sacos de entulho, ele passe a ser uma questão pública, né? E para resolver esse problema é necessário uma ação integrada, que passa inicialmente por um processo de organização desses catadores, né, em cooperativas que trabalham com a reciclagem de resíduos. Isso cumpre aí várias funções, porque isso pode ser fomentado pela prefeitura e numa cooperativa os catadores eles passam a trabalhar de uma maneira organizada, têm uma fonte regular de renda, saem de uma situação de marginalidade e promovem a destinação adequada dos resíduos. Então, ao invés de fazer o descarte em áreas inadequadas, eles transformam isso numa fonte de renda. Quer dizer, você pode aproveitar os catadores nessa linha, né? O primeiro passo é integrar esses catadores no processo de gestão de resíduos do município. Esse é o primeiro passo. Em segundo lugar, a gente tem a necessidade aí de campanhas educativas que alertem as pessoas sobre como proceder para que esse descarte possa ser feito de maneira correta e eficiente. Então, essas campanhas devem mostrar que as cooperativas, elas podem dar uma destinação correta a muitos tipos de resíduos que não são habitualmente coletados pelo serviço público. E depois, é necessário aumentar a fiscalização dos pontos viciados e aplicar, né, ter a aplicação efetiva de multas, né? E aí é o que eu brinco, eu falo que a gente vai atuar diretamente num ponto mais sensível do corpo humano, que é o bolso. Que é o bolso, não tenha dúvida. Então, com essa visão integrada, a tendência é que haja uma redução significativa do descarte irregular de resíduos, tanto em São Paulo como em outros municípios, né? Agora, já tem cooperativa de catadores. Eu não sei aqui em São Paulo se isso já existe de forma organizada. Sim, há cooperativas que trabalham de uma maneira bastante eficiente, aí muito bem organizadas, né? E há aquelas que trabalham com resíduos específicos, como óleo de cozinha ou equipamentos eletroeletrônicos, e outras que trabalham com uma gama maior de resíduos, né? Então, há exemplos muito legais disso, e foi interessante até porque essa semana, no Instituto de Energia e Ambiente, o seminário sobre a Política Nacional de Resíduos Sólidos, que foi organizado por uma pós-doutoranda, né, a Gina Rispa Bassen,
do Programa de Ciências Ambientais, o PROCAM, debateu essa questão com representantes de cooperativas, ONGs, Ministério Público e diversos especialistas, e nesse evento que a RISPA organizou, ficou evidente que o trabalho das cooperativas de catadores, ele pode ser muito relevante na gestão de resíduos, né? Então ele pode complementar outras soluções que venham sendo adotadas pelo município, como por exemplo ecopontos, né, ou outras iniciativas. E nesse evento foi lançada a plataforma digital de indicadores de sustentabilidade da coleta seletiva, que está abrigada no site do Instituto de Energia e Ambiente da USP. Bacana. E é uma ação que merece ser conhecida porque ela pretende mapear essa interação, né, dos catadores, a ação dos catadores dentro do município, como é que é feita a gestão de resíduo dentro dos municípios. Então pretende elaborar um diagnóstico para futuramente propor políticas públicas, ajudar na concepção aí de políticas públicas, né? E é muito importante que isso seja considerado nos municípios, essa inserção dos catadores, porque mesmo que o município ele venha a adotar aquela solução de firmar contratos só com grandes empresas que vão fazer a coleta tanto dos resíduos não diferenciados quanto do material para reciclagem, mesmo que quando o município acaba optando exclusivamente para isso, ele exclui os catadores que continuam trabalhando e atuando numa situação de marginalidade. Agora, os catadores, eles têm, quando eles trabalham de uma maneira organizada, eles têm uma importância significativa diante da capilaridade que eles têm, porque muitas vezes eles vão conseguir fazer a coleta de resíduos que normalmente as grandes empresas não conseguem fazer. E conseguem, muitas vezes, um nível de aproveitamento, né, um nível de reciclagem superior ao que é atualmente conseguido pelas grandes empresas. Então, a inclusão dos catadores nos municípios, independente do tamanho, ela sempre deve ser fomentada, deve ser aproveitada. Estimulada, claro. E há exemplos muito legais em diversos municípios. E essas cooperativas ajudam na formação de novas cooperativas. Então, é uma consciência e um aprendizado que pode ser passado para novos grupos, né, novas organizações, e vai se espalhando. E tem várias funções, quer dizer, também o meio de vida e sobrevivência para essas pessoas. Sim. É bom para os dois lados. Exatamente. Né? É bom para a cidade, você resolve um problema, você junta, une forças numa direção e você tira a pessoa correta. De uma situação de marginalidade, dá um meio de vida decente para ela, né? Então os estudos mostram que os ganhos são muito efetivos. E isso tem que ser incentivado nos municípios e principalmente aqui no município de São Paulo, diante da complexidade que a gente tem aí na gestão de resíduos, né? E do problema crônico aí de descarte irregular. Muito boa a iniciativa. Só uma dúvida minha, tem uma lei de descarte de resíduos, né? Tem. Essa lei está sendo cumprida? Porque a gente tem muitas leis boas e bonitas e bacanas. Ela é uma lei boa, mas que não é cumprida diante da falta de fiscalização. É difícil você fiscalizar, porque esse descarte irregular, ele é feito de madrugada, tal. Então, nos pontos viciados, né, os pontos mais crônicos, essa fiscalização deveria ser ampliada, né, ou deveria ser intensificada. Mas realmente é uma dificuldade de você detectar o pequeno descarte que vai se espalhando pela cidade. Então, a inclusão dos catadores em cooperativas, ela passa a ser essencial. Muito bom, tá aí, portanto, incluindo os catadores na gestão de resíduos urbanos, tem uma função econômica, ambiental e social, como a gente falou aqui. Todos ganham. Todos ganham. É o destaque de hoje na nossa coluna de meio ambiente, sempre às sextas, com o professor Pedro Luiz Cortes, professor que é coordenador da Rede Internacional de Estudos sobre Meio Ambiente e Sustentabilidade e também autor do projeto Ambiente a Nosso Meio, canal no YouTube. Bacana, professor. Gostei do assunto. Eu agradeço a oportunidade. Um ótimo final de semana e até a próxima. Para todos nós. Obrigada.